Gravitação. Física 1, Alberto Gaspar, capítulo 18. Resolução dos exercícios 5 a 11. Primeira questão, ou seja, a quinta. Determine a massa da Lua, sendo dados que o módulo da aceleração da gravidade na Lua é 1,7 metros por segundo quadrado, ou seja, aproximadamente 6 vezes menor do que a gravidade local da Terra, que é de 9,8 aproximadamente. O raio da Lua é 1,7 vezes 10 a 6 metros e a constante de gravitação universal 6,7 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. O peso de um corpo é determinado pela segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da sua massa pela aceleração adquirida. Esta força resultante é justamente o peso, que é a força da gravidade. A massa é a massa do corpo e a aceleração é a aceleração da gravidade local. Haja vista que o cálculo é realizado na Lua, no caso, GL, como dado na questão. A força de interação gravitacional é dada pela lei da gravitação universal de Isaac Newton, a qual diz que a força de interação gravitacional entre dois corpos, no caso, a Lua e a massa do corpo, é diretamente proporcional à massa dos dois corpos. O M maiúsculo é para a massa da Lua e o M minúsculo para a massa do corpo, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Como o corpo se encontra na superfície da Lua, devemos considerar o raio da Lua, pois, como devemos saber, o cálculo é dado entre o centro da Lua e um ponto na superfície, raio da Lua. Continuando, assim temos as duas equações, é como um sistema de equação. Como tanto o peso como a força gravitacional é a força da gravidade que atua sobre o corpo, vista de maneira diferente, podemos chamar de equação 1 e equação 2. Então basta igualar um e 2 e teremos que P, que é a força da gravidade, é igual à força gravitacional, o que nos dá aqui mgl, que é dado pela equação 1, será igual à equação 2, que é gmm sobre o raio da Lua. Podemos observar que a massa do corpo aparece nos dois membros. Podemos assim eliminar. Então a gravidade da Lua será igual a gm sobre r. Recapitulando a pergunta, temos: determine a massa da Lua. Ou seja, o que nos é pedido é o x da questão está no segundo membro, destacado em vermelho. Podemos então fazer o produto dos meios na expressão dada. Então teremos que Gm vezes 1 é Gm e Gl, que é a gravidade, vezes R, L, que é o raio da Lua. Como G está multiplicando o primeiro membro, vai para o segundo dividindo, teremos que a massa da Lua é a gravidade local vezes o raio da Lua, dividido pela constante de gravitação universal. Basta então agora substituir os valores. Gravidade da Lua 1,7, raio da Lua 1,7 vezes 10 a 6, constante de gravitação universal 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então teremos agora apenas que fazer as manipulações matemáticas. Só um momento.
faltou um quadrado de expoente para o raio da Lua, o que obviamente ia alterar bastante a resolução. Então temos que colocar um parênteses no raio da Lua e colocar o quadrado. Então vejamos, repete-se o primeiro 1,7. Então teremos que a massa será 1,7 multiplicado por 1,7 ao quadrado, o que nos dá aproximadamente 2,9. 10 elevado a 6 elevado a 2, multiplica-se os expoentes. Então teremos 6 vezes 2, teremos 10 elevado a 12. Colocamos o traço da divisão, repete-se o denominador. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Prosseguindo para a página seguinte, teremos que a massa será igual a 1,7, que multiplica 2,9, que nos dá 4,9 aproximadamente. Repete-se o 10 elevado a 12. O 10 elevado a menos 11 está com expoente negativo, leva-se para cima, inverte-se o sinal, fica positivo. Então teremos 10 elevado a 11 e repetimos o termo restante no denominador, 6,7. Então a massa final será 4,9 dividido por 6,7, que dá aproximadamente 0,73. Teremos 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a 11, soma-se a base, conserva-se a base, soma os expoentes, 12 com 11, 23. Então a massa da Lua será 7,3 vezes 10 elevado a 22 quilos. Para quem não entendeu a mudança, veja, o 7 passa para antes da vírgula e desconta-se uma casa no expoente, o que resulta em 22, porque o 7 pula uma casa. Então teremos 0,73 vira 7,3 e o 10 a 23 vira 7, 10 elevado a 22. Então essa é a massa da Lua. Sexta questão. Determine a força de atração gravitacional, no caso X da questão, entre duas pessoas de massa 60 kg. Se são duas pessoas de massa 60 kg, significa dizer que as duas pessoas têm massas iguais. Então podemos chamar M1 igual a M2 igual a 60 kg. Separadas por uma distância de 1 metro, ou seja, a distância de um ao outro é 1 metro de distância. E a constante de gravitação universal, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Para a resolução deste problema, basta utilizarmos a lei da gravitação universal de Newton, a qual diz que a força de interação gravitacional entre dois corpos, no caso que chamamos de M1 e o outro de M2, é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. A força da esquerda, que atua sobre M1, é a força de 2 sobre 1. E a força da direita é a força de 1 sobre 2. De acordo com a terceira lei de Newton, essas duas forças são iguais, têm a mesma direção, sentidos opostos e têm o mesmo valor. Continuando, esta força de interação é diretamente proporcional ao produto das massas M1 vezes M2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância, que no caso chamamos de R na questão anterior e chamamos de T aqui, que não altera em nada a definição. A força de interação será então constante de gravitação 6,7 vezes 10 a menos 11, como dado na questão. A massa dos dois corpos é igual
Então é 60, 60, são iguais, quer dizer, quilos. A distância é 1 metro, então teremos 1 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1, e 1 é neutro da divisão, então podemos eliminar. Continuando, teremos que a força de interação gravitacional é 6,7. Teremos 60 que multiplica 60, é 3.600, vezes 10 elevado a menos 11. Então a força gravitacional será 6,7 que multiplica 3.600, o que nos dá 24.120, multiplicando 6,7 vezes 3.600. E repete-se a potência de base 10. 10 elevado a menos 11. Como temos que colocar em notação científica, este número que multiplica o 10 a menos 11, que é o 24.120, não pode ser maior que 10, nem igual a 10 e nem menor que 1. Então temos que reduzir em 4 casas decimais esse 24.120. Vejamos que temos 4 casas então, e deixamos o último número. Então teremos aproximadamente que a força de interação gravitacional em notação científica será 2,4, colocando exatamente a vírgula após o 4, ou seja, entre o 2 e o 4. Como foram 4 casas decimais, essas casas decimais são acrescentadas ao 10 a menos 11, porque foram tiradas do 24.120. Então teremos menos 11 mais 4, o que dá 10 elevado a menos 7 newtons. Não esquecer que toda força é medida em newtons. E assim temos que esta é a força de interação entre os dois corpos. Questão 7. Determine o módulo da aceleração da gravidade da Terra em um ponto localizado a uma altitude acima do nível do mar de um raio terrestre, letra A, e letra B, 5 raios terrestres de altitude, dado que a gravidade local na superfície da Terra é 9,8. Mas veja que é dado a gravidade na superfície da Terra e é pedida a mesma gravidade com uma altitude acima da superfície de um raio equivalente ao mesmo raio da Terra, ou seja, uma altura que seja o raio da Terra, e na letra B, 5 vezes o raio da Terra. Sugiro que verifiquem o exercício, a questão resolvida 5, na qual obtivemos uma expressão dada por gravidade sendo a constante de gravitação universal multiplicado pela massa da Lua, dividido pelo raio da Lua ao quadrado. Esta mesma expressão aplicada à Lua é válida também para a Terra. Basta que, quando chamamos de gravidade da Lua e raio da Lua e massa da Lua, façamos a adaptação gravidade da Terra, constante de gravitação universal, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. Ou seja, as expressões são válidas para qualquer planeta ou corpos, pois a lei é de gravitação universal, como é chamada. Na letra A é pedida esta gravidade para uma altitude de um raio terrestre, ou seja, veja que esta expressão calculou a gravidade na superfície da Lua, o que não é feito aqui. Vejamos, supondo a Terra esférica, temos o raio da Terra e pegando um corpo na superfície da Terra, a expressão para calcular a gravidade local que atua sobre esse corpo é dada por essa expressão. Mas, se queremos a gravidade atuando sobre um corpo numa altitude equivalente ao próprio raio da Terra, esta altura, ou seja, será R mais R,
já que a altitude acima da superfície é igual ao raio da Terra, então teremos altitude igual a 2r. Então a modificação que temos que fazer é levar em consideração que a altura agora, 2 vezes o raio da Terra, tem que ser substituída na expressão. Então teremos que a gravidade, só uma pequena correção na legenda, não é um L aqui, então é GT. A gravidade na Terra será a constante de dilatação universal multiplicado pela massa da Terra e dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Como agora a distância é dobrada, será 2r ao quadrado. Veja por quê. Ficou dobrada a distância. Creio que isto ficou claro. Calculando o quadrado, teremos gm dividido por 2 ao quadrado, 4, e o raio da Terra ao quadrado. Veja, já sabemos de antemão a gravidade da Terra, que é 9,8, mas queremos a gravidade numa altitude h, que é o que estamos calculando aqui. Compare a equação circulada em vermelho, que eu vou chamar de 1, com a equação 2. E vou destacar em pontilhado a parte que é exatamente igual à equação 1. Com o único detalhe diferente, a presença de um 4 na expressão, mais vezes gmt r² é exatamente igual a gmt da primeira equação. Então podemos substituir. Então teremos que a gravidade da Terra será igual a 9,8 dividido para 4. Para quem não entendeu, esta equação 1, como eu já tinha dito, ela calcula a gravidade na superfície da Terra. Por que na superfície? Porque no denominador temos o raio da Terra ao quadrado, que é a distância do corpo até o centro da Terra. Na equação 2 não, colocamos 2RT, ou seja, a distância do corpo de 1 para 2. Veja, a distância 2 até o centro é o dobro do raio. Como na questão já é dado 9,8, que é para a posição 1, que é o raio da Terra, então essa expressão 1 só pode dar uma gravidade 9,8. A da segunda situação há de ser determinada, mas como há uma parte comum, destacada em vermelho, então é 9,8 dividido para 4. Então a gravidade da Terra a uma altitude equivalente ao raio da Terra em relação à superfície será 9,8 dividido para 4, o que dá aproximadamente 2,5 metros por segundo quadrado. Conclusão: à medida que o corpo se afasta da superfície da Terra, a gravidade da Terra que atua sobre ele se torna cada vez menor. Façamos agora a letra B. Na letra B, a altitude será 5 vezes o raio terrestre, mas veja que o raciocínio é o mesmo da 2. Na letra B, para obter a equação 2, tivemos que trocar o raio pelo dobro do raio. Por quê? Porque R mais R, que era o raio mais a altitude equivalente ao raio, ficava 2R. Só que a altitude agora serão 5R. Então, se pegarmos a posição 1 e a posição 2 numa terceira posição equivalente a 5 vezes o raio, teríamos que o raio da Terra até um corpo M e uma outra posição, logicamente fora de escala, por falta de espaço, teríamos que este corpo 1 depois uma terceira posição, veja, seria R mais 5R.
Então, a altura, pelo mesmo raciocínio da letra A, seria, agora na letra B, R, que é o raio da Terra, mais 5 vezes a altitude, que é 5R. Então, teríamos que a altitude seria 6RT. Ou seja, a expressão anterior, que dá a gravidade na superfície da Terra, que é GMT sobre RT, este raio tem que ser substituído pela altitude local do corpo. Então, ficaria G igual a GMT, o raio tem que ser substituído por 6R, fica ao quadrado. Então, G será igual a GMT, 6 ao quadrado é 36, então teríamos 36, 6 ao quadrado tem 6, R ao quadrado, RT quadrado. Mais uma vez, aparece a parte comum, destacada anteriormente, GMT sobre R quadrado. Façamos a mesma substituição. Então, a gravidade da Terra a uma altitude 5 vezes o raio da Terra seria 9,8, nesse caso, dividido por 36, o que dá um valor 0,27 metros por segundo quadrado, ou seja, uma gravidade bem pequena para uma altitude muito grande. E assim está resolvida a sétima questão. Questão 8. Considerando apenas dois algarismos significativos, pode-se afirmar que a massa de Júpiter é 320 vezes maior que a massa da Terra. Então vejamos, massa de Júpiter igual a 320 vezes a massa da Terra. E o raio de Júpiter, 11 vezes maior que o raio da Terra. Sendo que a gravidade local na superfície da Terra é 9,8 metros por segundo quadrado, a aceleração da gravidade, determine a aceleração da gravidade na superfície de Júpiter. Mais uma vez, recorramos à expressão das questões anteriores. Solução. Anteriormente, podem revisar, a gravidade da Terra foi determinada pela constante de gravitação universal vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Do mesmo modo, tínhamos feito anteriormente para a Lua. Era só pegar a gravidade da Lua, massa da Lua e raio da Lua. Ou seja, tudo é uma questão de adaptação, pois a lei vale para todos. Então, temos só que adaptar para a gravidade de Júpiter. Então, a gravidade na superfície de Júpiter será a constante de gravitação universal ao invés da massa da Terra. Colocamos a massa de Júpiter e, ao invés do raio da Terra, colocamos o raio de Júpiter ao quadrado. Já sabemos que a gravidade da Terra é igual a 9,8 metros por segundo quadrado, se substituirmos os valores nessa expressão. Na questão é dito que, repetindo a constante de gravitação universal, a massa de Júpiter, como dado aqui na expressão, é 320 vezes a massa da Terra. Então, colocamos 320 vezes mt. É dado que o raio de Júpiter é 11 vezes o raio da Terra. Então, colocamos 11 vezes o raio da Terra ao quadrado. Teremos que, então, que a gravidade na superfície de Júpiter será 320 GMT dividido por 11 ao quadrado, 121 R quadrado, RT quadrado. Veja que mais uma vez aparece uma parte comum. Essa parte que está destacando em vermelho pontilhado é justamente a nossa expressão inicial para determinar a gravidade da Terra, a qual dá 9
4,8. Então podemos fazer esta substituição. Teremos então que a gravidade na superfície de Júpiter será 320 multiplicado por 9,8 dividido por 121. Então, a gravidade na superfície de Júpiter, basta fazermos a multiplicação e dividirmos por 121. 9,8 multiplicado por 320, então vai dar 3.136 dividido por 121. Portanto, teremos que a gravidade local na superfície de Júpiter dá 25,9 metros por segundo quadrado, a qual podemos aproximar por facilidade para 26 metros por segundo quadrado. Veja que a gravidade de Júpiter é muito maior do que a gravidade da Terra. Ou seja, um atleta na superfície de Júpiter faria muito mais esforço do qual faz na superfície da Terra. Vejamos então a próxima questão. Nona questão. O raio médio da órbita de Mercúrio é 5,8 vezes 10 elevado a 10 metros. Não confundir, este não é o raio de Júpiter, é o raio da órbita de Júpiter, ou seja, é o raio com o qual ele dá uma volta em torno do Sol. Ou seja, temos o Sol, temos Mercúrio. Então, este é o raio da órbita, ao qual ele está em giro em volta do Sol. Este raio mede 5,8 vezes 10 elevado a 10 metros. Com esta informação, determine quanto tempo Júpiter leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Determine o seu período de revolução, que é a mesma coisa. Dado que a constante de gravitação universal, G, é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado, e a massa do Sol 2 vezes 10 elevado a 30 quilos, massa do Sol. Da terceira lei de Kepler, temos que o quadrado do período de revolução de qualquer planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio da órbita. Então, temos uma constante de proporcionalidade K na terceira lei. Essa constante de proporcionalidade ela é dada por 4π quadrado dividido pela constante de gravitação universal multiplicado pela massa do Sol, a qual pode ser demonstrada utilizando relações elementares relacionadas com o movimento circular. O que temos que fazer aqui é só apenas substituir os valores dados na questão na expressão. Então, o quadrado do período será 4 vezes o π, π é 3,14, podemos o raio 5,8 vezes 10 elevado a 10 elevado a 3, constante de gravitação universal 6,7 vezes 10 a menos 11, e a massa do Sol 6 vezes 10 elevado a 30. Ou seja, apenas um trabalho braçal agora. T ao quadrado será igual a 4 vezes 3,14, 5,8, 6,7, 2, e depois calcular as potências de 10 separadamente. Para não perder muito tempo com contas elementares, podemos multiplicar e dividir tudo de uma vez, obedecendo a ordem de prioridade. Primeiro calcula-se a potência, 3,14 ao quadrado.
depois o 5 elevado a 3. Vejamos, depois fazemos as multiplicações. Como fica? 4, 3,14 ao quadrado, 9,6 aproximadamente. 5,8 elevado a 3 é ele multiplicado por ele mesmo. 3 vezes. 5,8 vezes 5,8 vezes 5,8. O que dá aproximadamente 195. Repetindo a potência de 10, a base é 10, e o 10 multiplica por 3, que teremos 30. Denominador teremos 6,7 multiplicado por 2. Duas potências de 10, 10 a menos 11 e 10 a 30, conserva a base, 10 a menos 11, e repete o outro 10 a 30. Poderia eu ter calculado 10 a 11 com 10 a 30, mas, como apareceu um 10 a 30 acima, é mais conveniente eliminar os termos iguais, o que facilita bastante a resolução. Fazendo a multiplicação de 4 vezes 9,6 vezes 195, teremos como resultado t igual a 7.488 dividido por 6,7 vezes 2 vezes 10 a menos 11. Como temos no termos embaixo com o expoente negativo, para cima novamente, troca o sinal, fica positivo. Então fica 7.488 vezes 10 elevado a 11. E repetimos 6,7 multiplicado por 2, o que vai nos dar um resultado de 13,4. Esse t é ao quadrado. Então, t ao quadrado será igual a 7.488 dividido por 13,4, o que vai dar um resultado de 558,8. Repete-se a potência de 10 a 11. Como t ao quadrado, vamos ter que calcular a raiz quadrada. Como o expoente é 11, temos que fazer com que ele fique par. Para isto, basta que passemos uma casa para um lado ou para o outro, para o expoente ficar 10 ou 12. Então façamos com que um 8 passe para antes da vírgula. Então teremos t ao quadrado igual a 5.588. Como o 8 andou para a esquerda, ele ganhou uma casa. Então o expoente 11 fica 10. Então t quadrado será a raiz de 5.588 vezes 10 elevado a 10. A raiz de uma potência de base 10 é bem simples. Como a raiz é quadrada, basta dividir 10 por 2, que dá 5. Já o número 5.588, temos que fazer uma pequena previsão, o que vai dar aproximadamente 74,75, a raiz de 5.588, vezes 10 por 2 dá 5, então teremos 10 elevado a 5, dividindo o expoente. Como 74,75 não está dentro das casas decimais pedidas na questão, podemos aproximar para ter aproximadamente 75, o que fica 10 elevado a 5, arredondando o valor por simplicidade. Passando uma casa para ficar em notação científica, teremos t igual a 7,5, com 75 perdeu uma casa, o expoente 5 ganha 1, então fica 6. Então o tempo que Mercúrio leva para dar uma volta em volta do Sol é 7,5 vezes 10 elevado a 6 segundos, o seu período de revolução. Questão 10. Um satélite artificial está em órbita circular em torno da Terra.
com um período de revolução de 1 vezes 10 a 4 segundos. Determine a distância do satélite em relação à superfície terrestre, dado a constante de gravitação universal, massa da Terra e o raio da Terra. Nesta questão, é importante ter a visualização geométrica, para não se atrapalhar na resolução. Vejamos. Centro da Terra. Ó, raio da Terra. Este é o raio que é medido como qualquer circunferência, supondo a Terra redonda, uma esfera perfeita. Então, o raio é a distância entre o centro e a superfície, mas o satélite ele não está na superfície da Terra, ele está numa certa altitude em relação à superfície, orbitando em torno da mesma. Então, já há uma altura em relação à superfície. E qual o x da questão? Determine a distância do satélite em relação à superfície terrestre, ou seja, o x da questão é a altura h. Mas quando partimos para a resolução do problema de acordo com as leis da gravitação universal, tomamos a distância total, que é r mais h. Não se atrapalhar com esse detalhe. Vejamos. Da questão anterior, sabemos que o quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo do raio da órbita. Esse raio não é o raio da Terra, não confundir, é o raio da órbita, que é justamente essa distância d. Coloquei um tzinho no raio da Terra justamente para evitar confusão posterior. Continuando, mais o k, como já explicado, ele é 4π quadrado dividido por gm. Na questão anterior, esse m se referia à massa do Sol, porque Mercúrio girava em torno do Sol. Mas aqui temos um satélite girando em torno da Terra. Então esta massa é a massa da Terra. Tudo é uma questão de adaptação. E este raio R é o raio da órbita, que é a distância d. Também não confundir com o raio da Terra. Vejamos. O x da questão é descobrir o valor h. É dado na questão o raio da Terra. Se descobrirmos o raio da órbita, descobriremos com facilidade a altitude, a qual se encontra o satélite. Então, vejamos. Primeiro vamos isolar o valor de R, que é o raio da órbita, por facilidade antes de colocar os valores e não nos atrapalharmos. Podemos fazer um produto dos meios na expressão. Então teremos 4π quadrado R, 4π quadrado R ao cubo igual a gmt quadrado, gmt quadrado. O 4π quadrado está no primeiro meio multiplicando, passa para o segundo, dividindo. Então teremos que o raio da órbita elevado a 3 é gm, massa da Terra, ao quadrado, detalhe, gm t quadrado, dividido por 4π quadrado. Como queremos o raio da órbita, que é r elevado a 3, basta substituirmos os valores. A constante de gravitação é 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. O período, 1 vezes 10 elevado a 4. Todos esses valores dados na questão, como pode ser conferido. 4 multiplicado por π, que é 3,14 ao quadrado. Fazendo agora os cálculos pertinentes, teremos 6,7 que multiplica 6,
que multiplica 1 nos dá um valor de 40,2. Esqueci um quadrado novamente aqui no t. Ainda bem que este 1 é o quadrado, é neutro, não houve influência. Repete o 10 a 11, o 10 a 24. Temos dois expoentes, 4 vezes 2, 8. E abaixo teremos 4 que multiplica 3,14 ao quadrado. Como já tínhamos feito na questão anterior, o π ao quadrado, que é o 3,14, vai dar aproximadamente 9,6. Então teremos que o raio ao cubo é 40,2. Temos a multiplicação de 3 potências de base 10, conserva a base. 11 negativo com 24 positivo, resta-nos 3. Com mais 8, 13, né? Com mais 8, 21. E abaixo teremos 4 multiplicado por 9,6, o que nos dá 38,4. Então temos que fazer a pequena divisão agora. O raio ao cubo será 40,2 dividido por 30,8, que dá aproximadamente 1,04 vezes 10 elevado a 21. Veja que este resultado pouco influencia na questão, 1,04. Posso colocar apenas aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 21. Como a raiz é cúbica, teremos a raiz cúbica de 1 vezes 10 elevado a 21. Então a raiz será 1 vezes 10 elevado a 7. Por quê? Como a raiz é cúbica, 21 dividido por 3 é 7. Então, 1 vezes 10 elevado a 7 metros é o raio da órbita. Como eu quero a altitude, e o raio da órbita é a soma do raio da Terra mais a altitude, invertendo a expressão, o raio da Terra mais a altitude é o raio da órbita. Teremos então que a altitude será o raio da órbita menos o raio da Terra, que passando por segundo membro vai com sinal de menos. Então teremos que a altitude será o raio da órbita 1 vezes 10 a 7 menos o raio da Terra, a qual podemos conferir na questão. O raio da Terra é 6,4 vezes 10 a 6. Substituindo esse valor na expressão, 6,4 vezes 10 elevado a 6. Veja que temos dois termos com expoentes diferentes. Temos que igualar os dois. Então, passando uma casa do 7 por 1, ou uma casa do 64, ou do 6,4 para o 6. Então, vamos passar uma do 7 para o 1, que é mais conveniente. Então, teremos 10 vezes 10 elevado a 6 menos 6,4 vezes 10 a 6. Para quem não entendeu, como o expoente era 7 e diminuiu para 6, significa que o 1 ganhou um zero. Então teremos agora 10 vezes 10 a 6 menos 6,4 vezes 10 a 6. Dois termos multiplicados pela mesma potência de base 10. Como são iguais, podemos colocar em evidência e calcular o 10 e o 6,4. 10 menos 6,4 é 3,6 e repete-se a base 10. Então dá 3,6 vezes 10 elevado a 6 metros de altitude local. Se quiséssemos o resultado em quilômetros, basta lembrar que 1 quilômetro são 1000 metros. Colocando este valor por extenso, daria 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 6 casas decimais, metros. Como 1 quilômetro são 1000 metros, então teríamos que o satélite está numa altitude de 3.600 quilômetros.
descontando dos 5 zeros acima, 3 zeros que são referentes aos 3 zeros da transformação de quilômetro para metro. Então sobram 3.600. E assim está resolvida a 10ª questão. Questão 11. Sendo dados a massa da Terra e o raio da órbita da Lua, R 3,86 metros, determine o módulo da velocidade orbital da Lua em torno da Terra. Nesse caso, temos que levar em consideração a aceleração centrípeta, ou seja, a força centrípeta. Colocando a Terra no centro da órbita, da trajetória da Lua, teremos que o raio da órbita, R, Lua, e a força que mantém a Lua em movimento em torno da Terra é justamente a força centrípeta. Mas essa força centrípeta ela é promovida pela força de interação gravitacional, ou seja, a força centrípeta é igual à força gravitacional. A força centrípeta ela é dada pela segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração. Se a força é centrípeta, a aceleração também é centrípeta. A aceleração centrípeta, como já estudamos, ela é dada pelo quadrado da velocidade dividido pelo raio. Então teremos que a força centrípeta é m vezes a aceleração centrípeta, quadrado da velocidade dividido pelo raio. Substituindo na expressão da resolução, teremos que a força centrípeta é mv quadrado dividido pelo raio. A força gravitacional é dada pela lei da gravitação universal de Isaac Newton, ou seja, é diretamente proporcional ao produto da massa dos dois corpos, que é a massa da Terra e a massa da Lua, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos, que é justamente o raio da órbita da Lua em torno do Sol, R. Podemos ver que este raio da órbita aparece nos dois membros, só que no segundo é ao quadrado. Eliminando um de cada, ainda sobra um termo no segundo. Podemos também eliminar a massa da Lua, e sobra apenas na resolução a massa da Terra. Então, o quadrado da velocidade é igual a Gm dividido pelo raio. Com a velocidade está ao quadrado, joga para o segundo membro, raiz. Então, teremos Gm dividido por R. Substituindo os valores, teremos que a velocidade é a raiz de 6,7 vezes 10 a menos 11, que é a constante de gravitação universal. A massa da Terra é 6 vezes 10 elevado a 24. O raio da órbita da Lua em torno da Terra é 3,8 vezes 10 elevado a 8 metros. Ou seja, temos apenas que fazer algumas manipulações matemáticas para resolver a questão. A velocidade então será a raiz de 6,7 vezes 6, a qual já fizemos esse cálculo anterior. Multiplicar 6,7 por 6 dá 40,2. Temos duas potências de base 10, 10 a menos 11 e 10 a 24. Conserva a base, 24 menos 11, 13. Dividido por 3,8 vezes 10 elevado a 8. Podemos agora fazer o restante das manipulações. 40,2 dividido por 3,8 nos dá como resposta, nos dá aproximadamente 10,6 aproximado, dividido ou multiplicado por 10 a 13 por 10 a 8. Como tem uma divisão de potência de mesma base, já sabemos da potenciação que conserva a base e subtrai os expoentes 13 menos 8, 5.
como a raiz é quadrada e o expoente da potência de 10 é ímpar, temos que torná-lo par. Então teremos que a velocidade será passando um zero do 10 após a vírgula, teremos 1,06. Esta casa que é passada vai por 5, o expoente fica 6. 1,06 você pode aproximar para 1, que não vai ter muita influência. E teremos 10 a 6. E a raiz de 1 é 1. 10 a 6, como a raiz é quadrada, 6 para 2 é 3. Então teremos 10 elevado a 3. Então a velocidade é 1 vezes 10 a 3 metros por segundo. Caso queira colocar por extenso 3 zeros, do 10 a 3, a velocidade é 1000 metros por segundo. E assim termina a questão 11.